Glória a Deus. Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus, igreja. Glória a Deus. A palavra do Senhor, ela nos orienta, isso que o pastor falou. A palavra do Senhor diz assim: fazei tudo com ordem e decência. Se perder a ordem e a decência, já não precisa fazer, porque o Senhor orienta assim o seu povo: fazei tudo com ordem e decência, né? Glória a Deus. Deus confiou ao meu coração uma palavra, se encontra no livro do Gênesis, capítulo de número 1. Essa palavra veio ao meu coração como palavra de Deus para essa noite. Livro do Gênesis, capítulo de número 1. Oh, aleluia. Aleluia. Oh, Espírito de Deus. Tem um corinho muito antigo, eu não sei se você é dessa época. Não que eu seja, mas é que eu ouvia cantar. Ele diz assim, olha: fala Deus. Pode deixar só o povo. É que assim, eu não sei cantar muito bem, senão você vai catar milho aí a noite inteira. Faça disso uma oração. Fala Deus. Fala Deus. Sim. Mas você está muito apressado, você está ansioso. É mais devagarzinho. Diga bem calma assim, olha: fala Deus. Fala Deus. Isso, acalma o seu coração. Toca-me. Feche os teus olhos, faça disso uma oração. Põe a mão sobre o seu coração. Fala Deus. Sim, sim, alegra. Só mais uma vez para a gente encerrar. Com as mãos no coração, fale com Ele. Fala. Fala. Ele vai falar com você e todo medo vai cair por terra. Toca-me com brasas do... Faça disso uma súplica. Ah, Senhor, eu vim aqui para te ouvir. Capítulo 1, aleluia. Capítulo 1. Nós vamos ler alguns versículos salteados da palavra de Deus. E eu vou te anunciando à medida que eu for falando, ok? Verso 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Verso 7. Fez Deus o firmamento e fez separação entre as águas que estavam debaixo do firmamento e as águas que estavam por cima do firmamento, e assim foi. Chamou Deus o firmamento céu, e houve tarde e manhã, e era o segundo dia. Verso 10. Chamou Deus a porção seca a terra, e ao ajuntamento das águas mares, e viu Deus que isso era bom. E viu Deus que isso era bom. Lá no verso 12, vá para o final do verso 12, vai estar escrito que ele criou também
as sementes e produziu a relva e ervas que davam semente conforme a sua espécie, e árvores que davam fruto cuja semente estava nela conforme a sua espécie. E se encerra o verso dizendo assim: e viu Deus que isso era bom. E viu Deus que isso era bom. Lá no verso 17, fala sobre o firmamento do céu, fala sobre os grandes lumiares que já foram criados, e ele diz assim, verso 18: para governar o dia e a noite, para fazer separação entre luz e trevas. Está falando da criação do sol e da lua. E ao terminar tudo isso, verso 18: e viu Deus que isso era bom. Viu Deus que isso era bom. Verso 21, verso 21. Assim criou Deus as grandes criaturas do mar, os seres viventes que se arrastam, os quais povoam as águas conforme as suas espécies, e todas as aves que voam conforme a sua espécie. E também diz: e viu Deus que isso era bom. E viu Deus que isso era bom. Vai lá para o 25. Deus fez também os animais selvagens conforme a sua espécie, e os animais domésticos conforme a sua espécie, todos os répteis conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. E viu Deus que isso era bom. Verso 30 e 31, para a gente fechar a leitura do capítulo 1. E a todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os seres viventes que se arrastam sobre a terra, eu tenho vos dado toda a erva verde como mantimento, e assim foi. E viu Deus que tudo, complete aí, e viu Deus que tudo, e viu Deus que tudo que tinha feito era bom. Houve alguma coisa errada aí. Vamos lá então de novo, verso 31. E viu Deus que tudo quanto tinha feito era muito bom. E houve tarde e manhã do sexto dia, e você diga amém. Senta dando glória a Deus, você que pode. Você que não pode, assim como Abraão, você vai ser fortalecido dando glória a Deus nesta noite. Eu declaro em nome de Jesus que enquanto vocês estiverem de pé adorando, o Senhor vai curar do esporão, vai aferir a pressão, vai tratar do cálcio, vai operar na coluna, vai mover trazendo cartilagem aonde o nervo já não estava suportando. Eu creio nisso, mas alguém liga comigo essa palavra de oração? Diga amém. Eu creio nisso. Glória a Deus. Glória a Deus. Agora mesmo assentado como você está, abra lá no capítulo 2 do verso 18. Capítulo 2 de Gênesis, verso 18. Samuca, bom te ver. Amo sua vida. Glória a Deus. Verso 18 do capítulo 2 diz assim: e disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Aqui é o suficiente. E disse o Senhor Deus. O que foi que o Senhor Deus disse? Ele começou dizendo: não é? Não é? E isso parece até uma incoerência a tudo que ele acabara de fazer. Porque, na verdade, nós dedicamos aqui um tempo significativo só para poder fazer aquilo que o salmista Davi fez no Salmo de número 136. Quando ele dedicou todo o tempo do Salmo, entre estrofe e refrão, que na verdade parecia tudo ser uma coisa só, tão repetitiva é a mensagem que comunica o Salmo de número 136, em dizer o tempo todo que Deus é bom. E que a sua benignidade, em algumas versões, e a sua misericórdia dura para sempre. E aí o jeito que Davi usa para compor isso, a fim de exaltar a bondade e a benignidade de Deus, é falando sobre os seus feitos maravilhosos, deixando claro que tudo que ele faz é bom. Aí ele diz assim: aquele que abriu o mar vermelho, porque é bom e a sua benignidade dura para sempre. Aquele que criou o céu e as estrelas, porque é bom e a sua benignidade dura para sempre.
Aquele que fez o firmamento, aquele que fez os animais, aquele que criou tudo que existe e tudo que há. Estou parafraseando a grosso modo só para a gente entender. E ele o tempo todo encerrava dizendo, porque é bom e a sua benignidade dura para sempre. Aquele que esmagou o faraó, seu carro, o cavalo e o cavaleiro, porque Israel merecia? Não, porque é bom e a sua benignidade dura para sempre. O tempo todo, os feitos maravilhosos de Deus não estão ligados à razão de quem nós somos, mas à razão de quem Ele é, apesar de quem nós somos. E com isso nós somos muito abençoados por servirmos a esse Deus. E Ele não faz necessariamente porque eu quero, desejo ou preciso. Ele faz porque Ele é. O autor da carta aos Hebreus, ele vai dizer assim, é necessário que todo aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Veja, Ele não faz isso só em razão daqueles que o buscam, ou seja, não é uma característica termos um Deus abençoador ligado à nossa necessidade. É uma característica do Deus que servimos, Ele ser abençoador. E aí o texto vai rechear o tempo todo, desde Gênesis a Apocalipse, deixando claro para nós que isso se dá em razão de Deus ser bom. Está na hora de você entender isso. Para que você crie um tipo de fé em Deus, que não faça apenas você crer que Deus pode fazer, mas que também te leve a crer que este Deus que pode fazer tudo o que você almeja, sonha, deseja ou projeta, de acordo com a vontade dEle, tem também prazer em te abençoar. Ouça isso. Talvez você pense que eu estou chovendo no molhado nessa noite, mas a verdade é que a maioria das pessoas que estão aqui, sem ter medo de errar, elas não têm dúvida alguma de que Deus é poderoso para fazer. Mas também, sem medo de errar, a maioria das pessoas aqui deixam de receber da parte de Deus coisas extraordinárias das quais Deus quer fazer, não porque Ele não tenha poder para realizar, mas porque você nunca se acha apto para receber. Talvez você nem faça isso de maneira tão consciente. Talvez você nem faça isso de maneira tão consistente. Talvez no fundo, o tempo todo você almeje ser abençoado por Deus, mas por causa do pecado que tão de perto nos rodeia, bem como o jugo da condenação, mesmo sendo filhos de Deus, mas não compreendendo a graça remidora de Cristo sobre a nossa vida, desenvolvemos um conceito filosófico, ainda que cristão, baseado na seguinte ideia: Deus só pode me abençoar até determinado ponto, e se eu não recebo mais é porque eu não mereço. Quando na verdade o que você precisa compreender é que nem o fôlego de vida que passa agora, o O2 e o oxigênio que está agora nesse momento circulando pelos seus pulmões, isto você também não merecia. Só que para Deus não há absolutamente diferença alguma em permitir com que este ar passe e circule pelos seus pulmões, como também te abençoar em determinadas áreas da sua vida, para que você seja pleno, feliz e realizado em todas as áreas. E lhe digo mais, esta é a vontade de Deus. O texto diz, para isto se manifestou o Filho do Homem. Primeiro, desfazer as obras do diabo. Segundo, o próprio Cristo diz, eu vim para que tenhas vida e a tenhas em abundância. Mas a verdade é que a maioria de nós que estamos aqui, não podemos pegar o microfone para dizer que nos sentimos realizados em todas as áreas. E isto não se dá porque Deus não quer nos realizar. Isto não se dá por causa do pecado que nos afasta de Deus, porque eu agora estou falando para aqueles que já sabem que foram perdoados. Camila, se isso tudo é fato e é verdade, por que realmente eu não me sinto como tal? E aqui está a grande questão. Porque na maioria das vezes demoramos muitos anos para compreender a manifestação da graça de Jesus na nossa vida. Nós, principalmente os mais antigos aqui, foram regidos por uma mentoria doutrinária que pregava a meritocracia. Tanto é que, se nós olharmos, nós somos a geração do equilíbrio, pelo menos aquela a quem Deus tem a oportunidade de conferir a maior geração equilibrada. E por que não está acontecendo isso, Camila?
Porque os que vieram antes de nós, na maioria das vezes, e também não de maneira consciente, mas talvez por força da cultura, da liturgia ou de como aprenderam, desenvolveram a ideia de somente serem servos de Deus. E temos uma geração anterior à nossa que é difícil encontrar gente que tenha tanta mordomia cristã quanto aqueles que vieram antes de nós. Obreiros, obreiras, gente forte, gente valente, gente que não tinha milindre, gente que ouvia coisas às vezes na obra que não ouvia nem em casa, mas no outro dia voltava e servia de novo, porque era firme, constante. Falando a grosso modo, seguia no peito e na raça, cujo único objetivo era servir a Jesus. Porém, essa geração vagarosamente não se sentiu tão abraçado quanto deveria. Agora, esta outra geração também tem uma lição. Esta nova que chega agora, que também não é a que eu pertenço, e não é a que a maioria dos que tem 30 anos aqui pertence, é a geração mais teen, a geração mais nova. Eles também têm valores maravilhosos. Eu não estou aqui para meter o pau em gente que nasceu ontem, quando na verdade é resultado de quem nós fomos anteontem. Eles também têm uma característica maravilhosa, da qual nós precisamos aprender. Qual, Camila? Enquanto os antepassados só, na maioria das vezes, souberam apenas ser servos, esses de agora sabem ser filhos como ninguém. O problema é que tanto um quanto o outro, aonde houver exagero, haverá falta. Por incrível que pareça, mas é verdade. Aonde houver exagero, haverá falta de algo. Houve um tempo em que se tinha muita mordomia cristã, porque só éramos mentoriados para sermos servos. Agora, outro tempo, há pouca mordomia cristã e entendimento de obra. Por quê? Porque só aprenderam a ser filhos. E eu não estou dizendo que você só deve ser servo, mas também não estou dizendo que você pode se garantir apenas na ideia de ser filho, acreditando, se eu sou filho, está tudo em casa. Se eles não entenderam, eu entendo. Porque o princípio de amizade com Cristo, mesmo que seja com os filhos, foi essa aqui, ó. E sereis meus amigos, se fizerdes o que eu peço. Foi isso que ele disse? Sereis meus amigos se conversarem comigo durante todo o dia? Sereis meus amigos se subirem um monte, rodarem e orarem? Sereis meus amigos se entenderem que são meus filhos? Não. Sereis meus amigos se fizerdes o que eu mando. No início da caminhada dos discípulos com Jesus, vamos observar o modelo de mentoria de Cristo, o modelo de discipulado de Cristo. No início, Jesus está construindo neles um caráter de servo, para que eles entendessem que no reino de Deus maior é o que? Do que aquele que é? Houve forte discussão na última ceia que o Senhor participou. E a discussão era porque Jesus se ausentaria e eles queriam saber dentre eles qual deles seria o maior. Então Jesus disse, olha, estando entre vós a autoridade sou eu, todavia coloquei a toalha na cintura, enchi a bacia e lavei os vossos pés. Ele está dizendo, no meu reino tem lugar para ser maior sim, porém este lugar não é para quem disputa a cadeira, é para quem disputa serviço. Esse lugar é para quem trabalha, este lugar é para quem se ocupa da mordomia cristã. Vai ouvindo isso aí. Então, no início da caminhada, o Senhor prepara eles para serem servos, mas isso é no início. E você não pode ficar só no início, uma vida abundante é uma vida completa. Quando você vai ao sepultamento de uma criança, você chora terrivelmente, sabe por quê? Você percebe que ali não havia vida o suficiente. Lhe foi ceifada muito curta. A mesma coisa a gente sente quando vai no sepultamento de um jovem. Não que nós não choremos pelos anciãos, mas quando a gente vai sepultar um crente que viveu uma vida diante do Senhor, há duas coisas. Primeiro, a esperança do porvir. E segunda, saber que alguém viveu o que Paulo disse, gastou e se deixou gastar na obra de Deus. Mas no geral, o que nós vemos quando vamos a sepultamentos de gente mais nova, é uma tristeza muito grande, porque a gente percebe que a vida foi ceifada antes de haver crescimento, antes de haver construção, antes de haver maturidade. Isso arrebenta com a gente por dentro, sim ou não? Só que isso está acontecendo quase que diariamente na vida cristã.
As pessoas estão sentenciando um entendimento raso acerca do Evangelho só porque conheceram a Cristo. Aí eu disse isso recentemente, escrevendo um conteúdo digital, e eu falei, o negócio é que apresentam Jesus para a gente, o caminho, e depois de conhecer Ele, a gente se assenta à beira, de vez percorrê-lo, de vez fazer a trajetória. Então veja bem, no início da mentoria de Cristo para com os seus discípulos, Ele ensina eles sim a serem servos. Porque uma vida cristã que não carrega serviço, uma vida cristã que não carrega mordomia, a gratidão que diz ter não é sincera. O amor que diz ter não é sincero. Há uma filosofia que é dita entre alguns e eu acho ela maravilhosa. É um jargão popular que diz assim, uns falam de amor, outros amam. O que nós entendemos com isso? Tem pessoas que são muito bem na retórica do falar e do explicar, mas não têm autoridade no fazer. A mesma coisa é a vida cristã. Gente assim Jesus chamava de fariseu. Ouça isso, ouça isso. Então ele começa ensinando eles a serem servos. Isso é a base de quem de verdade sabe que foi perdoado. Não é meritocracia, não é vou fazer para ter, não, vou fazer em reconhecimento do que já recebi. Vou fazer para expressar a gratidão do que tenho. Não é vou fazer para ter dinheiro, vou fazer para comprar carro, vou fazer para ter unção. Porque tem gente aqui que pensa que o maior pecado dos crentes é se envolver com coisas do mundo ou se envolver com coisas passageiras, carro, casa, dinheiro, quando na verdade há outros aqui que pecam a mesma gravidade deste pecado, porém com quesitos espirituais. Vou buscar unção para todo mundo ver que eu sou profeta, vou buscar poder para todo mundo ver que eu sou santo, vou jejuar todo dia para eu expulsar demônio de longe e todo mundo ter que me respeitar. Uns querem ostentar diplomas, outros querem ostentar a vaidade do conhecimento, e há essa terceira classe que também é muito perigosa e vai queimar no mesmo fogo do inferno para onde vão os adúlteros e os pecadores. Que gente é essa? Gente que se santifica não para glorificar a Deus, gente que se santifica para ter orgulho da santidade e dizer eu sou santo. Então veja, Jesus falou como deveria ser esse serviço. Ele disse, o que a sua mão direita fizer, não deixa a esquerda contar. Tudo o que quiserem que os homens façam, faça vocês primeiro. Se teu irmão te pedir para caminhar uma milha, caminhe com ele. E se baterem em um lado da sua face, não quebra o pau não. Pergunta se quer usar a outra também. Jesus começa ensinando eles a serem servos. Mas antes dele ser assunto aos céus, Camille, o que isso tem a ver com Gênesis 1? Tem tudo a ver, preste atenção. Não ocupe sua mente com murmuração. Eu não sou jogador de futebol, nem você é meu técnico. Aqui eu vou fluir conforme o Espírito de Deus me ordenar. Eu volto e já chego aqui, porque sei quem está me conduzindo. Tem gente, irmão, que tem tanto de Deus para receber e vem até com sede sincera de beber da água que Jesus quer derramar, mas não consegue, porque enquanto alguém prega, ele acha que isso é um espetáculo e está na mente dizendo, vai por ali, vem por aqui. Pega assim, ia lá, cadê a exegese? E a omelete? Como, irmão? Você quer ver futebol? Vai para casa, bota no Sport TV. Aqui quem flui é o Espírito Santo de Deus. Eu não sou jogadora de futebol e nem você é meu técnico. Então no início, Jesus realmente vai passar para eles ensinos ligados ao serviço e vai ensinar que isso precisa ser feito com a motivação correta. Quem ainda me ouve, diga amém. Amém. Só que depois de um tempo já caminhando com ele, 3 anos e meio, quantos anos? 3 anos e meio é quase o período de uma faculdade que dura 4, né? Só que obviamente Jesus é um intensivão, o supletivo do céu, né? Para ele 3 anos e meio é o suficiente. E aí em 3 anos e meio,
depois de um tempo de caminhada, antes da sua crucificação e assunção aos céus, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, aí você vai ver Jesus olhando para eles e dizendo assim, olha, antes de subir, agora, ele não diz de cara, ele diz agora, advérbio de tempo, agora, classificação temporária, agora. E por que agora? Porque não podia dizer antes, mas agora, posso dizer. Agora, depois de 3 anos e meio, sentando junto, comendo junto, aprendendo. Agora, depois de um tempo, lavando o pé, lavando a mão, comendo, multiplicando, fazendo cruzada. Agora, depois de eu ensinar a vocês como é que se serve, qual é a motivação de serviço do meu reino, por que se prega, por que ganha almas, por que convence ao arrependimento. Agora, depois de lavarem os pés, servirem a ceia. Agora, depois de compreenderem sobre comunhão, identidade. Agora, depois de estabelecerem princípio de honra. Agora, depois de expressarem gratidão. Agora, depois de entenderem que eu sou o Filho do Deus vivo. Aí ele diz, agora já não vos chamo. Se já não vos chamo, é porque não são mais só isso, mas já foram. Só que agora não são só isso. O que? Servos. Ele vai dizer, agora vocês são além disso. Olhe para quem está ao seu lado e diga, Deus está investindo pesado para você subir de nível. Diga para essa pessoa, então na hora de subir, sobe. Na hora de subir, suba. Viva a altura do chamado que Deus te entregou. Olha o que ele diz. Agora já não vos chamo mais servos. Não que eles não sejam mais servos, mas é porque eles agora compreenderam a intenção do propósito. E servo é para iniciante. Aí ele diz. E aí a gente entende por que isso diz muito respeito à geração que veio antes de nós. Porque eles são de fato desbravadores. Que abriram para nós um caminho mais excelente. Quantas gerações antes de nós não pegavam o microfone em praças públicas, ou muitas vezes o megafone, porque não tinha microfone, para ministrar sobre nós uma unção profética, uma palavra de promessa dizendo, seus filhos serão melhores do que vocês. Quantos pregadores, quantos profetas não liberaram palavras sobre nós, dizendo, eles vão chegar em lugares que nós não chegamos, porque nós estamos aqui preparando isto. E nós devemos honrar, não só a geração que veio antes de nós, mas honrar ao Deus que investiu neles para investir em nós. O seguinte entendimento, que é chegada a hora de um degrau chamado equilíbrio. E só entende o significado legítimo da balança do equilíbrio, da equidade, quem atingiu o padrão de maturidade. Aí Jesus diz para os seus discípulos no intervalo da mentoria, agora já não vos chamo servos. Por quê? Porque o servo só obedece o comando, mas não sabe a intenção pelo qual é movido a executar. Ele só faz porque obedece. Vamos ser honestos? Eu cheguei a pegar um pedacinho dessa época. Não que o pastor não tenha e não seja a autoridade maior na igreja, mas eu venho de uma época que se o pastor falasse, não precisava nem abrir a Bíblia para conferir. O que ele falava era como se fosse a lei. Hoje já não somos mais assim. Se falar o que não deve, a gente abre na hora e... Tá certo, não. Fica quieto, não se rebela, ora, pede de Deus uma direção. Mas agora outro nível de consistência. Estou falando mentira ou verdade? Porém, é este serviço que marca o nosso início e que vai conosco até o final. Todavia, ser servo é apenas comportamento inicial. Ele é permanente, mas ele é apenas a primeira matéria da vida cristã. Depois você tem que romper a outras. Quando Jesus diz, agora já não vos chamo mais servo, não é porque eles já não sejam servos, eles são, só que agora, além disso, eles alcançaram o status de amigo, intimidade. Aí ele diz, e por que não são mais só servos? Porque o servo só obedece o comando, mas o amigo sabe a intenção pela qual o comando foi liberado. Vejo nisso o preparo entre duas gerações. Aí você diz, Camila, em especial agora para a maioria dos que me ouvem, porque há uma diretriz neste momento. A palavra é para todas, mas é para todos. Mas neste momento há uma diretriz.
Se você está entre 20 e 35, 45 anos. Para melhorar, se você está entre 20 e 60, você faz parte da geração que tem de Deus a responsabilidade e a autoridade. De quê, Camila? De quebrar o pau na geração Tim? Não. De falar mal da geração que passou? Deus te livre dessa bobagem. Você tem a obrigação, sabe do quê? De entender, se você não é a que chegou agora e também não é a que veio antes, você está bem no? Você está bem no? E meio é a posição de quem, Camila? De quem é neutro? Não. É a posição de quem concilia o quê? O serviço e a filiação. Então quem é você? Você é um agente de Deus para trazer equilíbrio entre as gerações. Você não vai pegar a Bíblia para quebrar pau em cima de mocidade. E você, moço, não vai pegar a Bíblia para meter o pau em quem desbravou o caminho para você aparecer. Você é a geração que faz o casamento, o encontro entre as gerações e promove equilíbrio. Há uma palavra de ordem nesta noite, neste lugar, e a palavra é equilíbrio. Equilíbrio. Sacode alguém aí do teu lado e diga: equilíbrio. Você vai equilibrar, você vai promover eventos que não vai vir só presbiteriano, nem vai vir só assembleiano, vai vir presbiteriano, assembleiano, batista, comunidade. Você é a geração que promove equilíbrio. Você vai apaziguar o encontro das águas. Tem um evento na Amazônia chamado Pororoca. Quem já ouviu falar desse fenômeno? O que é a Pororoca? É o encontro das... E você percebe o encontro nitidamente, porque uma é barrenta e a outra é escura da cor do rio. E no final elas se fundem, você percebe. Elas se encontram e uma continua barrenta e a outra continua da cor do rio. Só que elas vão seguindo a correnteza. Não precisa mudar de cor. Uma não projeta de maneira imperativa sobre a outra. O que acontece é harmonia. Elas se encontram e vão juntas na correnteza. Cada uma da sua cor, cada uma do seu sabor, mas juntas entre a correnteza. Enquanto eu estou pregando aqui, alguém pensa assim: cuidado, hein, Camila, vigia. Quando eu te conheci, você era mais assim, mais assado. Vigia com essa mensagem, eu te conheço. Você quer guerra. Você quer sangue, você fica feliz quando o pau está quebrando. Só que isso aqui é a igreja. Vamos deixar as placas aonde elas devem ficar, do lado de fora. Do lado de dentro é reino. Do lado de dentro é reino. Do lado de dentro é reino. Pega na mão de alguém e diga para essa pessoa: nem lá, nem cá. É reino, e reino é equilíbrio, reino é equilíbrio. Eu sei que há uma linha tênue. Eu sei que há uma linha tênue, fina, eu sei. Entre o que eu estou pregando e a forma de praticar isso sem se tornar leviano, sem se tornar imoral, eu sei. Mas é por isso que as pessoas não gostam do equilíbrio. Porque, na verdade, o equilíbrio dá mais trabalho de manutenção do que o sim e o não. Equilíbrio tem que haver, manutenção de perto, diária. Já parou para pensar que na cruz do Calvário, Jesus era exatamente o homem do meio. De braços abertos, bem no meio. Quando jogaram 3, o mesmo sistema, homens dentro da fornalha. Você lembra disso? Sadraque, Mesaque?
Isso. Aí, o moço foi lá verificar e viu 4. Ele disse, ora, não jogamos 3? Jogamos. Mas eu estou vendo 4. E o que caminha, o texto diz, no deles, é semelhante ao filho do homem ou ao filho dos deuses. Ele estava vendo algo sobrenatural e não sabia o que era, então ele fala na língua que ele sabia. E por que deve haver equilíbrio? Porque isso manifesta o caráter de quem Deus é. E nós começamos aqui em Gênesis 1, partindo do princípio. Eu disse partindo do princípio. E quando eu digo princípio, não me refiro apenas a início, mas aos princípios que Deus estabeleceu no princípio. Aqui é princípio em cima de princípio. E princípio não muda. E o princípio que é estabelecido desde o início da criação do mundo, para que todos nós entendamos, não é Deus é ótimo, é Deus é? Não que ele não seja, mas é uma forma de dizer que é perfeito. Quem aqui já utilizou um jargão popular onde diz assim, isso que eu comi, ou o lugar que eu estava, ou a pessoa, né? É tão bom que se melhorar... Você conhece esse jargão? É um jeito de dizer assim, não precisa mudar nada. É um jeito de dizer assim, eu não quero que mexa. Se for uma comida, você diz, eu quero comer desse jeito. Se for um líquido, você diz, eu quero beber desse jeito. Se for uma brisa, quem aqui já sentiu uma brisa tão gostosa que nem dentro do ar-condicionado conseguiu reproduzir igual? Eu já tirei cochilinhos da tarde na varanda de uma casa de praia que nós tínhamos, que, mano, quando passava assim, ó, a brisa era melhor do que ventilador e era melhor do que ar-condicionado. Ou seja, era uma brisa espontaneamente natural. Se eu pudesse hoje sentir um ventinho gostoso, eu não diria liga o ar-condicionado. Eu diria, eu queria aquela brisa, porque ela era boa. Isso significa que ela era perfeita. Por exemplo, o 7, que é o número da suficiência, ele não é um número perfeito. Ele, na lógica da matemática, não é perfeito, não junta par. Está entendendo o que eu quero dizer? Se a gente fosse falar número de perfeição, no sentido de matemática, quando queremos falar de totalidade, não falamos 7, falamos 10. 10 junta par perfeitamente, 5 de cada lado. Mas por que mesmo assim 7 é o número que compreendemos como o número da perfeição? Porque ele é o número da suficiência de Deus. Para ele 7 é o suficiente, baseado inclusive com os primórdios no início da criação. Poderia ter feito em 10 se ele quisesse, sim ou não? Sim. Mas para ele 7 foi o suficiente. Por exemplo, Mateus capítulo de número 14, Jesus tem na mão agora para render graças ao Pai, antes da multiplicação, exatamente 5 pães e 2 peixinhos. Aí André diz assim, olha, mas que é isto para tanta gente? Aí ele diz, me dê aqui na minha mão, e ele dá graça. É válido aqui sempre lembrar, ele não dá graça pelo milagre que ele vai fazer, ele dá graça pelo que ele tem. Quem tem mania de oferecer culto em ações de graça depois da vitória somos nós. Jesus nunca deu graça pelo que ia acontecer depois, ele dava graça pelo que ele tinha na mão na hora. Aí ele pega os 5 pães, os 2 peixes, e ele diz, Pai, eu te dou graças, né? E ele dá graças. E André pensa assim, mas que é isto para tanta gente? Pedro pensa, não tem dinheiro para comprar. Aí eles dizem, só tem 5 pães e 2 peixinhos. 5 pães e... Isso totaliza quantos itens? Aí o André diz, é pouco, só que Jesus diz, coloca na minha mão, e ele dá graça pelo que ele... Isso é o suficiente. Aí vamos lá, todo mundo comeu neste dia, sim ou não? Saciou-se de tanto pão e peixe, sim ou não? Sim. E ainda sobrou no final cestos cheios, sim ou não? Sim. O que Deus está dizendo para nós? Tudo que você tiver, ou tudo que eu fizer, alguém sempre vai julgar, dizendo é pouco ou é muito, vai dar, não vai dar. Só que Jesus está dizendo para mim e para você, através desses 7 itens, ei, não fique ouvindo o que as pessoas estão dizendo. Entenda que na minha mão, tudo que você tem é suficiente.
para fazer o que precisa ser feito. Escuta isso. Então veja, se tivesse 10, ele faria a mesma coisa? Faria. Se tivesse 11, ele faria a mesma coisa? Faria. Porque isso aqui não é questão de numerologia, mas é questão de falar do que é perfeito. E veja bem, o que é perfeito? Perfeito é aprender a usar o que eu tenho. E aonde se manifesta a bondade de Deus? Na certeza de que Ele não fica esperando eu ter para fazer, mas usa o que eu e vai fazer perfeito. Vai fazer perfeito com o que eu. Se for pouco, vai fazer perfeito com o que eu. Se for muito, vai fazer perfeito como que eu. Se for quase nada, vai fazer perfeito, porque quase nada é o que eu tenho. Ouça isso. Nisso nós compreendemos a bondade de Deus. Abra sua boca comigo, não deixe o sono te pegar agora e diga: Deus é bom. Então veja. Quando a Bíblia ressalta, a palavra de Deus diz acerca dele mesmo, sobre a sua bondade, está querendo expressar esse entendimento em nós, de que tudo que Deus faz é perfeito. A gente pode trocar essas duas palavras e vai dar no mesmo, quer ver? Tudo que Deus faz é, e dá no mesmo, não precisa consertar não. Porque dizer que tudo que Deus faz é perfeito, seria a mesma coisa que dizer que tudo que Deus faz é, isso aí. Agora preste atenção. Não importa como está e nem como começa, só precisa ser colocado diante de Deus. Não importa como está o encontro dessas gerações. Se você a partir desse culto começar a orar na quantidade do grupo de pessoas que nós temos aqui, e não precisa orar tudo não. Camila, mas se tudo orasse era melhor. Era, mas nunca é tudo. Camila, mas e se não for tudo, como é que vai ser? Se for um, irmão, pode ser pouco, mas para Deus é o suficiente e vai ficar perfeito. A Bíblia diz que o pecado desgraçou o mundo inteiro, mas para entrar no mundo só precisou de... Aí na hora de tirar do mundo, Deus não disse: anjarada, vai tudo lá, Miguel, Gabriel, Serafim, desce todo mundo e conserta a besteira que os homens fizeram, não. Ele diz: quem enviarei, quem há de ir por nós? E ouviu-se uma voz dizendo: eis-me aqui, envia-me a mim. Em outras palavras, para a gente entender, o autor da carta aos Hebreus vai falar rasgado: se o pecado entrou no mundo por causa de um, não precisa de uma multidão não, manda só um e vai ser o suficiente. Então preste atenção, Deus não precisa de muitos, Deus só precisa de... E vai ser perfeito. E vai ser o suficiente. Se tiver um aqui, cadê você, meu filho? Se tiver um aqui, São Paulo vai ficar pequeno para o que Deus vai começar a fazer. Mas que um é esse? É o um que tem certeza e tem consciência do que foi chamado para fazer. Sabe por quê? Se você não tem consciência, você vai ter o apoio de um monte de gente e mesmo assim não vai dar certo. Porque não é sobre eles, é sobre o que você acredita. Da mesma forma que, escute, se você esperar apoio para começar, quando o apoio chegar também não vai dar certo. Porque gente que precisa de muito apoio para começar ainda não entendeu. Ainda não entendeu em que está inserido, em que deseja se envolver. Então veja, no princípio o que nós observamos é o seguinte, que tudo que Deus começa, porque o texto diz que Ele só estabelece o parecer dEle, porque Deus não tem opinião, né? Deus sabe. Deus é só do terceiro dia para frente. No segundo dia, Ele separa luz e trevas. Perdão, no primeiro, Ele cria a luz. No segundo, separa luz e trevas. Aí o texto diz: foi tarde de manhã do segundo dia.
É a partir do terceiro que ele começa a ver a criação ganhar forma, vida, desenho, cor, beleza. E então ele começa a atestar como é aquilo para ele. E ele manda Moisés escrever. É assim que nós cremos? Dessa maneira, Moisés, aí no terceiro dia, ou seja, nem no primeiro nem no segundo, lá para o terceiro, e viu Deus que isso era. É interessante porque Deus tem capacidade de ver todo o cenário de como a terra ficaria antes mesmo de começar, sim ou não? Sim ou não? Só que ele não se priva da alegria de expressar aquilo que ele sente ou a maneira como ele reage diante do que ele está fazendo, enquanto ele faz. Ele não espera acabar para dizer, é bom. Não. Diga para mim. Deus já tinha tudo desenhado na cabeça, sim ou não? A terra já existia antes de ser chamada à existência, sim ou não? Porque as coisas não são o que são só quando Deus traz para fora, elas são o que são quando nascem em Deus. Ele é a fonte de todas as coisas. Então vamos lá. Deus já tinha perfeitamente na cabeça, isso sem computador 3D, sem holograma, sem nada. Ele já tinha com nitidez e perfeição o limiar do horizonte, a grandeza do universo, o sustento do firmamento, tudo com perfeição em sua mente, vamos dizer assim, né? Sim ou não? Só que ele não espera terminar a obra que acabara de começar para começar a dizer o quanto eu estava gostando de fazer. No primeiro dia, de fato, não tem nada, porque Deus pode fazer tudo, mas também não inventa. E é por isso que eu amo tanto, porque ele pode ultrapassar todos os limites, mas os limites que ele estabelece, ele também respeita. Fala para mim, um Deus que termina de trabalhar e faz tudo no sétimo dia precisa descansar? Precisa descansar? Está com sono? Claro que não, ele é aquele que Davi mencionou. Eis que não tosquelejará o guarda de Israel. Está dizendo que ele não dorme, ele não se cansa, ele não cochila, ele não fadiga. Segundo a visão de Isaías, segundo a visão de Jeremias, segundo a visão de Ezequiel, todos eles profetas em tempos distintos, segundo a visão de Daniel na revelação das 70 semanas, segundo a visão do próprio João na ilha de Pátimos, todos eles de tempos diferentes, mas todos eles ouviram, ou melhor, viram a mesma coisa, configurando assim, a grosso modo, na visão humana, mesmo que fosse numa atmosfera transcendental, o texto diz que todos eles viram a mesma coisa, um semelhante ao Filho do Homem, e quando olhavam para ele, todos eles colocam características que se cruzam perfeitamente. Eu não vou listar todas aqui, mas a que me chama a atenção, que é o cruzamento de informação perfeita entre todas as características é, Ezequiel diz, eu vi, os seus olhos eram como chama de... Jeremias diz, seus olhos eram como chama de... Daniel diz, tinha um ser e os seus olhos eram como chama de... João disse, caí como morto, colocou a mão no meu ombro e quando eu me virei, eu vi um e os seus olhos eram como chama de... A alusão de entendimento visionário do que está diante deles mesmo, que não haja vocábulo suficiente para afirmar com certeza como é a visão, porque tem coisas no céu que o que não viu, não subiu ao coração do homem, não dá para expressar. Já viu João falando das cores do céu? Ele não sabe dizer, ele começa dizendo, parecia meio verde, mas era meio ambar, mas era, porque não dá. Não dá, mas dentro do que dá, no cruzamento de informação, todos eles veem a mesma coisa, que os seus olhos são como chama de... A alusão de entendimento teológico disso é um ser ou um Deus que não tem pálpebras. Só para você entender. Por isso eles dizem, é semelhante à referência daquilo que eu conheço, ser humano, cabeça, orelha, tronco, membros inferiores, membros superiores, só que não é igual. E entre as coisas que destoam, ele diz, são região de olhos, é onde ficaria o globo ocular de um ser humano. Mas e aí, ele piscava? Não, o dele era como chama de... Se tem fogo, irmão, a alusão visionária, só para a gente entender, está fazendo alusão a um Deus que não tem pálpebras. Se não tem pálpebras, ele não? Se não tem pálpebras, ele não?
Porque isso é para quem se cansa. Isso é para quem se fadiga. A pálpebra é para proteger a menina dos olhos. Oh, Camila, eu ainda não entendi. Você vai entender. Ele está dizendo: eu estabeleço limites, eu determino conceitos e eu não preciso obedecê-los. Mas para você entender que eles são bons, eu também pratico. Eu também pratico. Ele não precisava descansar, mas mesmo assim no 7º dia ele... Você acha que ele foi tirar um cochilo na rede? Acha? Claro que não. Provavelmente o jeito de Deus descansar é admirando. E já pensando. Isso aqui é antropoformismo. Deus não pensa, Deus sabe, ele é tudo isso. Mas ele descansou. Para mostrar que seus limites são tão bons que até ele se acomoda entre eles, mesmo não precisando. E agora é isto que eu quero entrar nessa segunda fase com você. Deus não esperou concluir para dizer que era bom. Mesmo que sendo ele o feitor de todas as coisas, sabia como tudo terminaria. Quando Deus começa, já sabe como termina, sim ou não? É por isso que a palavra orienta. Ele é o alfa e o... Quando ele começa, já sabe quando? Acaba. Fiel é o que começa, ou o que começou. Você pensa assim: eu vou saber se fulano é fiel se for comigo até o... Deus está dizendo: eu não preciso ir até o fim, não que eu não vá. O que ele está dizendo é: quando eu começar, já fica tranquilo, porque eu não termino o que eu não... Eu não termino o que eu não... Mas se eu começar, não precisa ver o fim. Se eu começar, descansa em mim. Eu vou contigo até o fim. Levanta a mão, eu estou sentindo uma unção de Deus aqui. Deus está dizendo a alguém: você não está vendo nada, mas se foi eu quem te disse que comecei, eu vou contigo até o fim. Anima alguém aí agora e diga para essa pessoa: se ele começou, diga: se ele começou, não precisa esperar o final para se alegrar. Se alegra agora, se alegra agora, já canta agora, já adora agora. Vou te dar um conselho: não espera 2020 acabar não. Marca um culto, nem que seja com o seu núcleo familiar, e quando eles perguntarem qual é o motivo, você vai dizer: é ações de graça. E quando eles perguntarem assim: o que foi? Teu ministério já decolou? A igreja já se mudou? Teu marido já foi liberto? Teu filho já terminou a faculdade? Você diz: não, eu não terminei nada, mas vou oferecer continuações de graça, porque eu já tive certeza de quem começou. E quem começou não deixa no caminho. Quem começou não deixa pela metade. Quem começou vai contigo até o fim. E melhor é o fim. Melhor é o fim. Você acha que Deus ia te tirar do crack para te deixar numa vida medíocre? Você acha que Deus ia te tirar da mão daquele agressor para fazer de você uma mulher desamparada? Você acha que Deus ia te arrancar com mão forte daquele serviço que parecia mais o Egito do que uma casa de família, para você ficar pedindo comida na porta dos outros? Levanta a mão, você de rosa, é você mesmo. O Deus que te sustentou até hoje vai sustentar você, vai
Olhe para mim, por favor, igreja. Não espere o final para começar a chorar. Não espere arrepios na espinha de grandes revelações para começar a glorificar. Olhe para cá. Não espere convites de grandes congressos para você entender que foi chamado. Eu aprendi isso com meu esposo e sempre digo isso. Deus está me mandando dizer aqui porque tem muita gente com o ministério da palavra. Você não é pregador quando você tem uma agenda. Você é pregador quando Deus te dá uma mensagem, mesmo que você ainda não tenha onde pregar. Olha aqui, tem muita coisa entalada dentro da gente. Tem muita coisa presa dentro da gente, sabe por quê? Porque a gente fica esperando chegar o final para começar a se alegrar, para começar a crer. Aí depois você não entende por que tem promessa, mas sua vida não anda. Tem promessa, mas está depressiva. Acredita que Deus é poderoso, mas você se sente paralisado. Você já acorda de manhã se sentindo atrasado em relação à maioria das pessoas. Você diz, Deus, eu até creio, mas parece que nunca vai acontecer. Tem gente aqui que está dizendo para Deus o que eu já disse um dia. Eu disse assim, Deus, eu creio em tudo que o Senhor faz e em tudo que o Senhor diz que vai fazer por mim. O Senhor me perdoa, mas é porque eu sei que o Senhor vai fazer, só que o Senhor ainda não fez. Não é porque o Senhor não tem poder, eu dizia isso para Deus. É porque eu não consigo ficar na posição. E isso me consome, isso me destrói. Só que hoje Deus está me mandando esclarecer isso para alguém. E Ele está perguntando assim, que posição é essa que você acha que é capaz de sentar? Olha para mim que eu estou olhando para você. Que posição é essa que você acha que o jejum vai te colocar? Que lugar é esse que você acha que eu só vou fazer o que disse que vou fazer quando vê você chegar lá? Será que você não sabe que eu escolhi as coisas que não são? Só que a gente fica vaidoso depois de receber de Deus uma palavra. E a gente começa a se achar queridinho de Deus. Só que na verdade a gente não tem capacidade para fazer cumprir o que Deus falou. E se consome com gastrite nervosa, calvície. Porque a gente quer fazer alguma coisa que nos dê posição para Deus fazer o que Ele falou. E aí nunca tá bom, porque a gente nunca acha que é o suficiente. E nunca vai ser. Porque esse lugar só existe na sua cabeça. Você não consegue ir para lá sozinho. Para chegar hoje aqui, o Senhor já veio te empurrando. Você acha que vai chegar lá por conta própria? Vai não. E aí o que acontece? Acontece que, ao invés de nos alegrarmos enquanto caminhamos, ficamos na ânsia da viagem querendo chegar logo, para poder testemunhar, glorificar e dizer, Deus fez. Pela misericórdia do Senhor, eu já viajo há alguns anos, a alguns pontos e alguns lugares. E tirando um setor fechado do Acre, não há região do Brasil que eu não me lembre ainda de não ter entrado. Quando o Senhor disse, vou abrir as nações, é verdade. E alguns continentes entre América e Europa, o Senhor, por bondade e graça, também me colocou. E eu descobri que enquanto eu viajava, o cansaço não ia diminuir, nem o que eu tinha para fazer mudaria. A responsabilidade continuaria. Então eu tinha duas opções. Ou eu murmurava e me dopava enquanto viajava, coisa que eu nunca fiz. Ou eu sentava e fazia o que o piloto manda fazer em todo voo. Quem já viajou, ele sabe o que ele diz. Aleluia! Ele diz, olha, sente, afivele os seus cintos, coloque de maneira confortável e aproveite a... Aí sabe o que eu fazia? E faço até hoje, quero fazer ainda por muitos anos. Se tivesse de tarde, eu levantava e via que lado estava o sol. Todo mundo assim, ó.
Camille, você já dormi muitas vezes, mas dormia por necessidade, não por tenho que dormir para chegar logo, para não ver o tempo passar, nada disso. Eu abri a janelinha e abro até hoje, deixa eu ver para que lado está o sol. Eu já conheço algumas rotas, né, da aviação. Já às vezes, quando dá, eu escolho o lado que eu vou sentar, porque eu penso, o sol, quando eu chegar no Rio, vai estar, vai ser lindo. Aí tem um monte de gente babando, quando não sou eu que estou babando, que de vez em quando eu babo também, eu levanto a janelinha. Às vezes a vista é tão linda que eu catuco a minha mãe ou meu marido, quem estiver do meu lado, eu digo, olha isso, olha isso. É um acesso de visão desimpedida. É o tipo de visão que só pode ter quem está exatamente sentado onde eu estou. E ao invés de dizer, estou cansada, não comi bem essa semana, dormi em hotel esquisito. Não, irmão, eu aproveito a viagem. Eu nunca, pela misericórdia do Senhor, murmurei de nenhum lugar que eu fui. Nem calor, nem por estar de pé, nem pela cama ser boa, por 2 motivos. Não é porque eu sou muito santa, não. Primeiro é porque eu pensava, não moro aqui. Segundo que eu pensava, não vim tirar férias. Terceiro e último, quando eu olho para o colchão, eu não vejo um colchão. Acredite você se quiser, sabe o que eu vejo? Coxinha, refrigerante, toalhinha bordada. É isso que eu vejo. Quando eu olho para o colchão, eu vejo uma irmã na cantina dizendo, o copo de Guaraná e a coxinha 5. Aí eu vejo ela pegando aquele dinheiro, colocando no caixa da igreja, dizendo, pastor, é para ajudar na passagem. Pastor, é para ajudar na hospedagem. Então eu não consigo. Já cheguei em lugares que não me contaram o trajeto que eu ia ter que fazer, com medo de eu não fazer a viagem. Coisa que eu só soube na hora que eu cheguei. O que eles não sabem é que eu sou mais aventureira que eles. Teve um lugar que eu cheguei com uma amiga minha uma vez, ela tinha um sonho de fazer missões. Vou voltar para ali, é porque Deus está falando. Um sonho de fazer missões. Né? Aí, qual é seu sonho, Kátia? Ela dizia, meu sonho é fazer missões. Meu sonho é... Entrava ano, saia ano. E como a gente veio de uma igreja muito humilde, ninguém nunca tinha andado de avião. Quando Deus começou a me botar dentro do avião, eu botei o ciclo de oração inteiro no avião. Porque meu pastor nunca me deixou andar sozinha. Ele sempre dizia, se for sozinha, você não vai. Eu dizia, pastor, ninguém me conhece, ninguém vai comprar passagem. Nunca mais eu esqueço. Ele disse para mim, você vai passar pelas portas que tiverem o seu tamanho. Aí, sempre acompanhada de alguém, nunca só. Ele dizia, você é uma mulher não anda. Ele não diz assim, você não é capaz. Não é isso. Quer que teu ministério seja mais credibilizado? Quer fechar a brecha da fofoca e da palavra do sem vergonha? Anda com uma irmã. Anda com uma mulher de Deus. De preferência mais crente que você. Se você for mulher. Aí, eu botava as irmãs. Aí eu dizia, quando acabar as irmãs, eu vou começar o rodízio nos jovens, nas meninas, nas moças. Terminou as irmãs. Aí chegou a vez dela. Falei, vou para Belém. Quer ir comigo? Ah, o olhinho brilhou. É claro. Maravilha. Quando eu cheguei, uma noite foi em Belém. No templo da igreja mãe. Eita, que honra, né? Eita, que alegria, né? Conhecer o berço do centenário da Assembleia de Deus. No segundo dia, a pastora disse para mim, bote uma roupa confortável, meta um tênis ou de preferência de chinelo, que nós vamos amanhã pegar 2 lanchas e uma canoa. E nós vamos visitar os ribeirinhos do Pará. Perdão, os ribeirinhos do Amazonas. Aí tá eu e ela na aventura. Começou a chover, barco começou a encher e a missionária não sabia nadar. E tirar água de caneco, e eu só aproveitando a viagem. Nunca tinha andado de canoa feita de tronco inteiro. Nunca tinha visto índio na beira do Amazonas com arco e flecha pensando, vai matar ou não vai matar? Eu dizia, o viver é lucro, morrer é Cristo. Eu vou aproveitar a viagem. Meu coração sempre almejou isso. E aí estou eu lá andando, e ela já desesperada, com a butuca azul arregalada. E tira água daqui, tira água de lá. E estamos andando, daqui a pouco a pastora diz assim, nós vamos parar naquela casa. Aí a gente olha e diz, que casa? Porque você não via, o mangue. Entra no meio da mata quando a gente está lá dentro. A casinha suspensa. Os cachorrinhos, ou os cachorros, têm as unhas crescidas para cima, porque o solo é muito confortável, é muito macio, então não consegue crescer para baixo, ficava tudo virado para o alto. Todos os bichinhos que tinha lá era feio, e eram os poucos que sobreviviam, porque o restante a cobra matava.
Eu vi cachorro, para poder proteger o lugar das cobras, sendo alimentado pelo leite materno da mulher que estava grávida. Eu dizia, por que você está dando leite do seu filho para ele? Ele dizia, porque de noite quem guarda a casa? Então ele tem que ficar vivo. Paramos nessa casa, as filhas do missionário foram fazer uma viagem de mais de 70 quilômetros para poder imprimir 10 folhas de pintar para dar para os meninos da escola dominical de manhã. Como o pastor queria que esperasse as filhas dele voltar para poder ver que a gente foi visitar, falou, vocês vão ter que ficar para o almoço. Almoção, tá? Não é nada do que você pensa de estranho, não. Um franguinho caipira. Só que tudo na vida que ela poderia comer e não come é frango. Aí ela olha para mim de cantinho e diz assim, eu não vou comer não, tá? Eu já viro para ela com aquele olhar Mortal Kombat e digo, você vai comer sim. Vai. Porque só ele sabe quanto custa um frango para servir para a gente na hora do almoço. Não, mas eu não como isso. Aí eu disse para ela, não comia, você não queria missão? Você não queria fazer, vai comer. E Deus foi bonzão, né? Franguinho. Fez o frango. Ele quis dar a parte nobre, eu peguei uma carcaça e botei no prato dela. Aí ela foi comendo. Tô satisfeita. Falei, não, ainda tem muita carne aí. E ela foi empurrando, foi comendo. Hoje come frango, que é uma beleza. Há pouco tempo desse falou com a gente, né, mãe? Onde você tá? Tô na Bolívia. Fazendo o quê? Lavando padaria, sacolão. Tá pregando Jesus? Ela, tô pregando Jesus no serviço, que aqui não pode falar de Jesus, tem que trabalhar para eles primeiro. É mesmo? É. E aí, o almoço é o quê? Amendoim com leite. Ah, que saudade daquele frango. Só que tá aí, tá indo, tá vindo, casou, tá vivendo promessas. Você acha que a obra de Deus na vida dela já acabou? Só que ela não está esperando o final para comemorar, para celebrar, para aprender, para crescer. Gênesis capítulo de número 12, o Senhor chega para Abraão e diz, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai, complete aí. E Deus sabe para onde vai levar Abraão, sim ou não? Mas conta para ele. E mesmo assim ele vai ou não vai? Se você for analisar o texto, Deus não está chamando Abraão para conhecer Canaã. Deus está chamando Abraão para andar com ele. Você está entendendo o que Deus está dizendo? Pega a mão no ombro de alguém aí agora. Sacode essa pessoa com carinho e diga para ela, não precisa chegar no final para ficar bom. Diga, basta Deus começar. Isso já é o suficiente para a gente se alegrar. Já é o suficiente para a gente ter certeza que aquilo que Ele faz ou aquilo que Ele está fazendo é bom. É bom e vai ser perfeito. Amém? É bom e vai ser? Perfeito. Vai ser perfeito porque é? Bom. E vai ser bom porque é? Perfeito. Pronto. Eu também vou aplaudir esse Deus. Ouça isso. Não vou pregar de novo não, só vou ler a quantidade de versículos aqui para não falar errado. Eu ia pregar o 2, mas hoje bom mesmo é se eu pregar só. Se eu passar disso, o que era bom já estava tão bom que se melhorar, então nós vamos ficar só no 1. Deixa eu só contar aqui os versículos. Espera aí, ó. Essa Bíblia aqui, irmão, é guerreira comigo. Espera aí que vai dar certo. 1, 2, 3,
4, 5. Vamos lá. Foram 5 repetições seguidas da maneira como Deus reage enquanto está criando os céus e a terra. Nós repetimos 5 vezes aqui na leitura do texto, que ao término de cada etapa do processo da criação, disse o seguinte: e viu Deus que isso era bom. Vamos fazer de novo recapitulando, siga meus dedinhos 5 vezes. E viu Deus que era bom. 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 No 6º dia, que é quando ele acaba, você leu comigo o verso 31. E a gente disse que era bom tantas vezes durante tanto tempo, que na hora de dizer como está escrito o verso 31, a gente repetiu o que estava nos outros versos. De tanto dizer é bom, é bom, é bom, é bom, é bom, a gente não se atentou que no 31, que é quando acaba, tem um hiperlativo. Quando Deus começa, é bom. Enquanto ele faz, é bom. Mas quando ele acaba, fica... Então vamos lá. Tá calor aqui, sim ou não? Sim. Mas tá bom ou não tá? Você tá suando igual frango de padaria, sim ou não? Sim. Mas tá bom ou não tá? Você ainda não tá onde queria chegar, mas também já não tá aonde já esteve um dia. Então tá bom ou não tá? Tá bom ou não tá? Mas Deus já acabou? Então olha para quem tá do teu lado e diz: se começando já tá bom, imagina quando ele acabar. Vai ficar como, igreja? Fica de pé se você acredita nisso. Oh, aleluia! Aleluia! Tá bom. Para de dizer que tá ruim. Davi começou a dizer assim, ó. Eu não me lembro agora o salmo, mas tem um salmo que Davi começou a dizer assim, ó. Tô falando a grosso modo para todo mundo entender, tá? Ele começou a dizer assim: tá ruim. Tá ruim, tô abatido, tô triste. Meus inimigos me cercam de dia e de noite. Tá bom, não? Dia ele começou a dizer: tá ruim. Tá ruim. Aí ele começou a sentir o peso da morte. Está no texto. Ele disse que começou a perceber a sede do Seol. Seol é a terra que engole os homens. É a morte que tem sede, é o pecado que clama no chão. É de onde e para onde o homem voltará? Ao pó. Aí ele diz assim, ele começa a se lembrar. Olha só. Ele acha que não está bom. Só que ele começa a se lembrar como é ruim não estar vivo. Aí ele diz assim: aqueles que descem ao Seol, ou seja, os que já morreram, não te cantam, não te louvam, não sentem calor, mas também não sentem frio. Eles não sentem. E tu reclamando do calor. O que você acha que é bom, que é melhor? Sentir calor dando lugar na casa de Deus ou ficar no geladinho da UTI? Lá na UTI é geladinho. Lá no CTI é geladinho. Então você que entrou e já murmurou do calor, do som, de ficar de pé, olha para o teu irmão entendendo a mensagem e diga: rapaz, tá, é muito bom. Ah, é bom, tá bom demais. Tô sobre meus pés, tô suando o labor do meu rosto, tô dando lugar com a minha mão, com a minha voz. Tá bom ou não tá, Pê? Tá bom. Contudo, olhe para cá. Contudo, Deus está dizendo: se ainda não está muito bom, se ainda não está não significa que eu não vou fazer, só significa que eu ainda não acabei. Então, ao invés de murmurar enquanto eu não termino,
agradeça, porque eu ainda estou trabalhando. Eu comecei essa ministração dizendo que a maioria de nós que estamos aqui temos certeza e fé completa. Camila, por que você afirma isso? Porque, meu irmão, não tem ninguém aqui dando nada de graça para ninguém, a não ser a exposição da palavra. O que eu quero dizer é algo totalmente espiritual. Alguém já te deu Guaraná de graça? Estão te servindo salgadinho aí onde você está? Não, você veio por causa da palavra. Está de pé, está no calor, está passando, quem sabe, um desconforto e outro. Então eu sei que você está aqui porque tem fé. Não tem como fazer uma reunião nessa envergadura se ela não for movida por fé. E a Bíblia diz que o que não é por fé é pecado. O que sustenta a gente aqui é fé. Então eu não tenho dúvida, olhe para mim. Eu não tenho dúvida. Não se mova agora, ficou até agora, fique até o fim. Eu não tenho dúvida que você crê que Deus pode fazer tudo. Eu não tenho dúvida que você crê que aquele que começou a boa obra é fiel para terminar. Mas Camila, por que mesmo crendo estas coisas não estão acontecendo comigo, em mim ou na minha vida? Porque a gente tem uma fé parecida com a de José, o José da Maria. Quem ainda me ouve, diga eu aqui. José era da casa de Davi. Ele conhecia a profecia de Isaías de cabeça, desde os 7 anos de idade, porque é assim na cultura judaizante. Ele sabia que a profecia dizia assim: eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho. Ele sabia que quem ia trazer ao mundo o Messias seria pela conceição de uma virgem. E Maria é? Mas quando ela se mostra concebendo, gerando pelo Espírito Santo, José não crê. É necessário então que o Senhor apareça para ele num sonho de revelação e diga para ele: José, não temas receber Maria por tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Era um jeito de dizer: José, isso aqui não é traição, não é erro, não é fornicação, foi Gabriel que visitou, é o Espírito Santo que está gerando. Agora responda para mim, José era um homem de fé, sim ou não? Sim. Ele cria, como bom judeu da casa de Davi, remanescente de Judá, que o Messias ia vir ao mundo como Isaías havia dito, sim ou não? Sim. Ele sabia isso de cor, sim ou não? Sim. Mas quando Maria diz que está grávida, ele não crê. Então não há nele falta de fé. O que há nele é isso aqui, ó. Eu creio que Deus pode fazer, só não acredito que Ele vai fazer com a gente. É aquela pessoa que crê que Deus faz, mas não crê que vai fazer na sua vida. Aí, Deus está mandando eu dizer isso aqui, sabe por quê? Tem gente que está aqui e não precisa nem de um José. Você é o José do seu ministério. Você tem unção, você tem fé, você tem promessa, você crê que Deus faz, só não crê que vai fazer na sua vida. Vai fazer na vida da Camila, que é pregadora. Vai fazer na vida do pastor, que tem uma igreja. Vai fazer na vida do irmão que cantou. Agora eu aqui no fundo, na rampa, quem sou eu? Você pode até ter entrado aqui sendo o José antes da revelação, mas vai sair daqui sabendo que você é o José escolhido de Deus. Veja, o que difere as pessoas que recebem de Deus o que Ele tem poder para fazer, de outras que não recebem, não é o Deus. Às vezes o Deus é exatamente o mesmo. São as pessoas que não creem só que Deus faz, mas creem assim: Deus faz tanto que tu vai ver, Ele vai fazer na minha vida. Então fé não é só crer que Deus pode, é crer que Deus vai. E vai fazer na minha vida. Eu quero abrir agora um convite muito especial. Olhando daqui de cima, a impressão que eu tenho é que todos são crentes. E eu acho que são mesmo, todos são. Sabe por quê? Uma hora dessa, na casa de Deus, você podia estar em qualquer rocha. Mas não, você vem na casa de Deus.
Você até diz, não, Camila, eu não sou crente não, eu venho porque eu gosto. Você é crente, tem crente que está pegando a bolsa e indo embora. E você que diz que não é crente está aqui até agora. Tu é mais crente que esses crentes. Só não sabia, mas agora você sabe. Não, Camila, é que eu sou... As mulheres de oração comecem a orar agora, vocês já estão entendendo. Não, Camila, eu venho, mas é que eu sou desviada. Menina, desviada não frequenta culto. Desviado vai embora e não dá nem tchau. Que desviado é você, que quando a gente dá glória, você dá glória. Quando passa a salva, você entrega a oferta. Quando o hino canta, você sabe o refrão. Você não é desviada, você é afastada e está aqui porque tem saudade e tem temor. Você diz que não é crente, diz que está afastado. Mas quando você vê vulto na madrugada e na rua, por onde você anda, você conhece o nome de um monte de santo, mas chama o nome de um só, e ainda é fervoroso. Você diz, há poder no sangue de Jesus. Tu não me engana não, moço. Tu não me convence não, moça, mas o Espírito Santo que me convenceu vai te convencer de quem você é hoje aqui. Não, Camila, tá legal, tá legal. Oh, ei! É porque... O que acontece, Camila? Para mim, servir a Deus é coisa séria. Então, primeiro eu vou resolver minha vida. Depois que eu resolver, aí eu vou. E aí você nunca vem. E não é porque você não tem vontade sincera de resolver. Você não vem porque talvez você nunca acreditou numa palavra que Jesus disse. Quando ele disse assim, sem mim, nada podeis fazer. Aí você diz assim, Camila, primeiro eu vou resolver essa parada. Depois que eu resolver essa parada, aí eu vou. Jesus está dizendo para alguém hoje aqui, vem você e a sua parada. Eu costumo dizer onde eu passo, gente que diz assim, Camila, meu problema é que eu tenho uma situação tico-tico no fubá, um relacionamento mal resolvido. Pois Jesus está dizendo, vem tu, tico-tico e o fubá. Traz todo mundo para cá, para o altar agora. Não, Camila, você não sabe, eu sou da quebrada e eu sou do Rio de Janeiro, me respeita. Não fala de quebrada comigo que a gente conhece as quebradas todinha. Não, Camila, minha parada é mais séria. Eu sou o contador da boca. Vem você e o caderninho. Não, Camila, meu problema é mais grave. Eu estou com 3 pedras aqui, dá 12 gramas. Tá tudo no bolso, eu vou quebrar e vou entregar algumas na casa de alguém hoje. Depois do culto, como é que eu faço? Vem você, tuas 13 gramas. E se o fornecedor tiver aí, pergunta se ele quer vir para Cristo também. Porque eu não sei o que você ouviu até hoje, mas o que Jesus disse foi, vinde a mim, todos vós que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados. Ele não disse, eu vos julgarei. Comece a orar, mulheres de Deus, comece a orar. Comece a orar, porque nesta noite, salvação e glória vão chegar a esta casa. Quando eu disser 3, eu disse quando eu disser. Quando eu disser, presta atenção. Não importa em que momento da vida você esteja. Você não pode esperar o momento perfeito para começar. Você precisa começar agora, exatamente como você está. E isso já vai ser perfeito. Eu não nasci num lar evangélico, num lar cristão. Eu vim do baile para a igreja, da igreja para o altar, com um tênis surrado, de tanto dançar no baile, barriga de fora, porque não tinha nem reverência na casa de Deus. Mas eu vim como eu is. Alguém olhou para mim aquele dia e pode ter pensado, vê se isso é jeito, vê se isso é... Não tem como Deus fazer muita coisa. Hoje eu não ando mais daquele jeito, mas vou ser honesta. Não foi do dia para a noite, não. Só que naquele momento, tudo começou. E eu não precisei chegar aqui agora para dizer que Jesus é bom, não. Daquele dia em diante, eu fui embora sabendo que eu estava começando uma jornada prazerosa, abençoada, feliz.
Você diz assim, no culto da virada, no culto da ceia, e o Senhor está dizendo, nada disso, é hoje, aqui e agora. Vai ser bom com o que você tem e vai ficar vai ser Então quando eu disser 3, olhe para cá porque eu só vou chamar uma vez. Quando eu disser 3, a igreja vai começar a cantar essa canção junto com o ministério de louvor. É Yeshua, não é? Quando eu disser 3, a igreja vai começar a cantar junto com os rapazes aqui que tocam. E vai orar. Mente em oração, boca em louvor. Senhor, salva. Senhor, se tiver alguém aqui como eu, já estive um dia amarrado, tira as cadeias, convence. Agora olha para mim. De olho aberto você não vai ver nada. Eu conto 1. Quem está entendendo que hora é essa, fecha o olho e começa a interceder. Igreja de Jesus. Moço, moça, meu irmão, minha irmã, senhor, senhora. Quando eu disser 3, se você estiver na rampa, na calçada, lá na ponta. Pessoal que está me vendo aí arriada, dá um tchauzinho. Maravilha. Se liga só. Quando eu disser 3, não importa onde você está. Se você está ouvindo minha voz e sabe que está afastado, se diz desviado, está fora do caminho e quer voltar hoje, ninguém vai te pegar pelo braço. Você vai pedir licença de onde você está e vai chegar aqui no altar. E nós vamos orar por você hoje, aqui agora. E a sua vida nunca mais vai ser a mesma. Porque Ele começa hoje uma nova história na sua vida. Se você estiver aqui na nave, pode estar aí no meio. Vem devagarzinho, porque o chão está molhado e eu não quero ninguém correndo. Vai vir devagarzinho, um pé depois do outro, pedindo licença e passando. No 3, eu quero você aqui entregando a vida para Jesus. Se você sabe que é você, Camila, eu sou de uma igreja aqui perto, posso ir aí na frente e receber oração? Não vem que eu não estou te chamando. Não, Camila, mas é que eu estou sentindo de orar. Ore aí aonde você está. Não me vem para cá se você é crente lavado e remido. Fica aí. Aí eu estou sentindo de Deus, eu não estou sentindo nada. Fica aí onde você está. Que eu que estou na direção agora e eu estou chamando só. Camila, é comigo, eu sei quem eu sou, sei de onde eu vim. Preciso hoje estabelecer conserto. Camila, me afastei, é hoje. Deus falou muito comigo nessa palavra, é aqui agora. Eu conto 2, aonde houver um crente que entende o poder da oração, levanta a mão e começa a interceder. 2,5, comece a orar, comece a orar. Não finge que está orando não, comece a orar. 2,45, Camila, sou eu. Eu me afastei, eu me desviei, eu venho à igreja, mas nunca confessei a Cristo. Eu preciso, e aí precisa, porque Jesus disse: aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai que está no céu. 2,50, Camila, sou eu, é você, faça como ela, sai do teu lugar agora. Tira o pé do chão e vem para o altar, que eu quero orar por você agora. E a igreja levante a mão e chame Yeshua. Ainda não acabou não. Ainda vai ficar muito bom. Você está aí no seu lugar dizendo assim: Camila, o meu lugar é aí na frente. Bora, pode continuar. Meu lugar é aí na frente. Só que já está acabando. Não, continua só o som. Só o som. Continua só o som. Meu lugar é aí na frente. Só que eu nunca. Gente, me ouça. Meu lugar é aí na frente. Mas já está acabando. E eu não preciso ir aí na frente não. Deus sabe do meu coração. Sabe, mas não concorda. Quando você vem no altar, você faz com Deus um compromisso. E aquilo que você não consegue renunciar por ti mesmo, o compromisso te dá força para fazê-lo. Porque você sai daqui escudado pela palavra, coberto pela evidência do sangue de Jesus Cristo. E demônios que outrora tinham legalidade para agir contra você, ficam impedidos de agir por causa da força do compromisso. É como
se Deus dissesse assim: agora tu não vai oprimir mais ele não, porque ele fez uma aliança comigo. Quem guerreia por ele agora sou eu. Quem cuida dela agora sou eu. Você está aí no seu lugar dizendo assim: não precisa ir lá na frente. Precisa sim. Então preste atenção. Não por mim, porque eu já conheci a salvação em Cristo. Ouça-me, ouça-me. Não por eles, porque se Jesus vier arrebatar a sua igreja hoje, ainda hoje eles vão subir com a igreja. Agora, por alguém que ainda está no banco, na cadeira, na rampa, na lateral aqui no canto, e diz assim: Camila, eu sei que meu lugar é ali na frente, mas será que dá tempo? Deus está dizendo a alguém aqui: eu vou esticar esse tempo, só para você entender que chegou o seu tempo de entregar a tua vida para o Senhor hoje, aqui agora. Nós vamos cantar só mais uma vez Yeshua. E se você estiver tentando chegar aqui e não conseguir, levante a sua mão que alguém vai te ajudar a chegar. Yeshua. Isso. Vem, vem. Esse tempo é para você. Se você sabe que é você, tira o teu pé do chão e vem. Levante a mão. Diga Yeshua, Yeshua, Yeshua. Aquilo que Ele está começando hoje aqui na vida de vocês, Ele vai concluir. Ele vai até o final. Oh, aleluia. Estenda a mão em direção ao altar de Deus, igreja. Camila, ainda falta eu. Vem correndo então enquanto eu oro. Camila, eu sei que sou eu. Camila, falta eu. Tá faltando eu. Vem, filho, vem. Pede licença e vem. Oh, glória. Estenda as duas mãos para o altar, igreja. Sem preguiça, estenda as duas mãos para o altar. Vocês que estão aqui no altar, diga assim comigo: Senhor Jesus. Vamos ajudar eles, igreja. Todos vocês que estão aqui no altar, repitam comigo: Senhor Jesus, a partir de hoje, eu entrego a minha vida nas tuas mãos e te confesso como meu único e suficiente Salvador. Minha alma é tua, em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, nós ligamos essa palavra aqui na terra e te pedimos: liga no céu. Tu disseste na tua palavra que tudo que dois de nós ligássemos na terra seria ligado no céu. Abaixa um pouquinho. Como ministros de uma nova aliança e sacerdotes de uma nova geração, nós entregamos cada uma dessas vidas, desses homens e dessas mulheres em tuas mãos, dessas moças e dessas crianças em tuas mãos. Recebe eles na tua presença. Nós ministramos sobre eles a alegria do Espírito Santo. Ministramos sobre eles a alegria da salvação. Nós declaramos sobre eles o perdão de todos os pecados. Quebra todo jugo e toda condenação. Joga por terra toda a ferramenta do adversário. Queima ele, destrói e aniquila toda
Jesus, sai. Pega a tua bagagem e sai da vida dele e da vida de cada um aqui, Senhor. Em nome de Jesus. Escreve o nome deles no livro da vida. E dá alegria, torna a dar alegria. Levante a mão, igreja. Torna a dar alegria, Senhor. Alegria, 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 alegria. Alegria da salvação. Nós os abençoamos e os recebemos como tu os receberás, como filhos amados. Em nome de Jesus. Quem concorda, diga. Segura aqui. Todos vocês estão aqui na frente. Não muda tudo do dia para a noite, mas começou a mudar hoje. E vocês já aprenderam que tudo que Deus faz é, mas quando ele acaba fica. Então não espere acabar para vocês entenderem que Deus já começou algo na vida de vocês. Hoje eu declaro que vocês vão dormir o melhor sono da vida de vocês. Não vai precisar nem de relaxante muscular. Você vai deitar e vai dormir o sono de alguém que foi perdoado. E esse capeta que te procurava no quarto, que te atormentava na tua casa, hoje ele vai perder o endereço da tua casa. E o anjo do Senhor vai fazer guarida aonde você mora. Camila, mas aonde eu moro é que só eu sou crente. Não tem problema, não precisa ser nem muito nem pouco. Na mão de Deus você já é o suficiente. Vai ser bom e vai ser pé. Aplauda ao Senhor por essas vidas. Bem forte. Podem voltar para os seus lugares glorificando o santo nome do Senhor.